Vamos ficar de pé e repita comigo: não deixe a sua lâmpada apagar. Vamos lá, bem forte. Não deixe a sua lâmpada apagar. Parte 2, doutrina 3 de 2025. Vamos ler a palavra. Mateus 25, 7 e 8. Eu leio o versículo ímpar sozinho e depois vocês me ajudam a ler o versículo par. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Amém? Pode sentar e diga: fala comigo, Jesus. Peça para Jesus falar com você. Glória a Deus. Estamos estudando um tema maravilhoso. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Todos nós, igreja do Senhor, nós somos como aquelas virgens que ouviram um clamor dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Todas as virgens atenderam ao clamor e acenderam as suas lâmpadas. Só que a lâmpada, ou as lâmpadas de 5 delas, depois de acesas, se apagaram. E se apagaram porque não tinha azeite. Então nós precisamos vigiar, para nós não sermos como aquelas virgens que não tinham azeite nas suas lamparinas. E estamos aprendendo o que nós precisamos ter ou fazer para que a nossa lâmpada não se apague. O que fazer para que minha lâmpada não se apague? Ou o que fazer para que a minha lâmpada acenda? Porque muitos crentes já estão com as suas lâmpadas apagadas e precisam acender. Muitos estão com as lâmpadas acesas, mas precisam continuar com elas acesas. Nesta série de estudos, vamos aprender sobre itens essenciais ao crente que deseja estar aceso diante de Deus. E o segundo item é vida alinhada pela palavra. Eu pergunto e vocês respondem: para que a minha lâmpada não se apague, primeiro é preciso eu buscar a Deus. Foi o que aprendemos, não foi? Para que a minha lâmpada não se apague diante de Deus, eu preciso buscar a Deus. E em segundo lugar, para que a minha lâmpada não se apague diante de Deus, eu preciso de vida alinhada pela palavra. Glória a Deus. Olha aí a pergunta: o que você pensa sobre a palavra? E aí, você já viu uma Bíblia, né? O que você pensa sobre a Bíblia? A Bíblia é a palavra. O que tu pensa sobre a Bíblia? É um livrinho? É um livrinho de histórias? O que a Bíblia é para você? Então é importante saber o que a Bíblia é de fato e de verdade. Quanta importância você dá para a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Quanta importância você dá para a palavra de Deus? Quanta importância você dá para a palavra da tua mãe, do teu pai? Quanta importância você dá para a palavra do grande Pai Celeste, Deus? Isso é importante para nós definirmos dentro de nós. Sua vida está alinhada com a palavra de Deus. Quem tem vida aqui? Quem tem vida?
Eu te pergunto, tua vida está de acordo com a palavra? Esse é o objetivo. Uma reflexão sobre a nossa vida. Se a nossa vida está alinhada pela palavra. Passe, por favor. Ixi, o Joey agora ficou mais, né? Rapaz, glória a Deus. Meus amados, o valor da palavra de Deus. Qual é o valor que tem a palavra? A palavra de Deus vale o quê, irmã Cosma? A palavra de Deus vale quanto? Vamos observar o valor da palavra de Deus aos olhos de Davi, um dos maiores reis de Israel. O maior rei, vamos dizer assim. Por quê? Porque o maior rei? Porque dele Deus prometeu que vai nos trazer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi descobriu o real valor da palavra de Deus para a vida do crente. A palavra de Deus, ela é importante demais para a vida do crente. Eu estou falando do crente porque somos nós aqui, né? Na verdade, a palavra de Deus é importante para todo ser humano. Mas como aqui só tem crente, né? A palavra de Deus é muito importante para a vida do crente. E Davi, ele descobriu esse valor. Davi descobriu um valor enorme que a palavra tem. E muitos crentes ainda não descobriram o valor que essa palavra tem. Não descobriram a importância dessa palavra. Por quê? Porque simplesmente eles compraram uma Bíblia, simplesmente eles trazem uma Bíblia para a igreja, simplesmente eles conduzem uma Bíblia para dizer que são crentes, mas será que estão lendo essa Bíblia? Será que conhecem essa Bíblia? Será que vivem essa Bíblia? Então aí é que está a importância que nós damos para ela, vai dizer para nós também qual o valor que nós temos por esta palavra. Vamos lá, Davi, ele vai nos dizer o quanto que ele preza a palavra. No Salmos 19, tudo que nós vamos falar hoje vai estar baseado no Salmo 19, que é o maior salmo da Bíblia, tá? Tem quase 180 versículos. Quem é que pode olhar aí o último versículo do Salmo 19? Só para você ver quantos versículos tem. É o maior salmo da Bíblia. E é o salmo que mostra a importância, o valor, a realeza da palavra de Deus. O Salmo de número 119, ele fala basicamente dos juízos, dos estatutos de Deus e dos testemunhos. Só trata desses três assuntos básicos. Quantos versículos tem o Salmo? 176 versículos. É o maior capítulo da Bíblia Sagrada. É o maior salmo também, 119. Vamos lá. Olha só, Davi descobriu o real valor da palavra de Deus para a vida do crente. A palavra de Deus provada e degustada por Davi, de acordo com o versículo 27, Davi diz que a palavra de Deus é amada mais do que o ouro mais fino. Imagina aí uma Bíblia na sua mão e alguém dizendo assim: troca esta Bíblia por essa barra de ouro fino de Ufim. Davi dizia assim: não troco, porque a palavra de Deus, ela é mais amada por mim do que o ouro fino e puro
de Ofir. Olha o que Davi fala no versículo 27. Quem pode ler comigo? Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. O que foi que Davi viu na palavra para ele dizer que ama a palavra mais do que o ouro fino? Davi não trocaria a Bíblia por uma barra de ouro. Davi não trocaria a palavra por um tesouro, por uma arca cheia de ouro, porque a palavra de Deus, ela para Davi tinha um valor superior. Davi encontrava mais valor na palavra do que no metal mais precioso que existe, que é o ouro. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, Davi, ele também vê na palavra de Deus, do versículo 96, que existem muitas coisas que os seres humanos consideram perfeitas, mas não existe nada no mundo que tenha a perfeição que a palavra de Deus tem. Não existe nada mais perfeito do que a palavra. Você pode dizer: o meu amor, o meu marido, o meu amor é perfeito. Você pode dizer: a minha esposa, a minha amada é perfeita, mas deixa eu te dizer, mais perfeito do que o mais lindo homem e do que a mais linda mulher é a palavra de Deus. Foi Davi quem falou isso. Você pode dizer: a natureza é perfeita, o universo é perfeito, olha, o mar é perfeito, tudo que Deus fez é perfeito, mas nada é perfeito quanto a palavra de Deus. Olha o que Davi fala no versículo 96: tenho visto o fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Amplíssimo quer dizer é grandioso, é imenso, é insondável. A palavra de Deus é ampla e mais perfeita do que tudo, ela não tem fim. Por isso Jesus também falou: passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, Davi diz que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Alguém já ouviu a voz de Deus, hein? Alguém já ouviu a voz de Deus? Alguém já meditou na Bíblia? Viu? Olha, quem é pregador sabe disso. Pregador não vive sem pregar a palavra. O gosto do pregador é quando ele está pregando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fervilha, a palavra de Deus, ela tem sabor, a palavra de Deus tem poder. E segundo Davi está nos falando, a palavra de Deus, ela tem um sabor que excede o sabor do mel. Glória a Deus. Olha o que Davi fala no versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel a minha boca. Aleluia, que palavra doce. Ah, pastor, eu não entendi aonde que a palavra é doce, aonde que a palavra é doce. Você quer ver como a palavra é doce? Quando você está ali sofrendo, quando você está em meio a luta, achando que tudo está perdido, achando que tudo acabou, aí chega alguém e te lembra da palavra de Deus que Paulo falou, dizendo assim: olha, não fica triste, porque a palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia.
Você pode estar passando no meio do fogo, pode estar passando no meio das águas, pode estar passando no meio da tempestade, na maior perseguição. Aí alguém chega e diz assim: você está com medo? Não fique, porque está escrito na palavra do Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se tu passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Se passares pelas muitas águas, elas não te afogarão. A palavra de Deus, ela é doce sim, em todos os momentos da nossa vida que nós a escutamos, ela traz sabor à nossa vida, ela traz tempero à nossa fé, ela traz alívio para os nossos cansaços, para as nossas fadigas. Por isso Davi exclamou: quão mais doce do que o mel são as tuas palavras, louvado seja Deus. Davi ainda fala da palavra no Salmos 119, versículo 105. Davi diz que a palavra é tão importante, que a palavra é como uma lâmpada. Quando é que alguém sente falta de uma lâmpada? Quando entra numa caverna escura. Sim ou não? Quando falta energia. Aí sente falta de uma lâmpada, nem que seja uma lanterna, um palito de fósforo. É ou não é? Pois Davi, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Oh, glória a Deus. Você já tentou caminhar no escuro? Já tentou correr no escuro? É perigoso, né? Você pode tropeçar. Quem é que corre bem no escuro? Ninguém corre bem no escuro. Ninguém sai nem caminhando rápido dentro de casa no escuro. Vai tropeçar em um móvel. Mas Davi diz que a palavra de Deus é tão importante que é lâmpada para os pés, aleluia, é lâmpada para os pés. O crente, ele tem lâmpada nos pés. O crente, ele pode andar nas trevas que ele estiver, mas se ele tiver a palavra de Deus, ele tem lâmpada nos pés, aleluia. Os pés clareiam, louvado seja Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Já tentou viajar, você que é motorista, já tentou viajar com o carro, com o farol sem funcionar? Eu já tive que dirigir uns 3 quilômetros sem farol. Meu Deus do céu, é ruim, né? É ruim, você não enxerga nada. Eu já passei por essa tribulação, viu? Aí então dirigindo os 3 quilômetros sem o farol poder ligar. Está entendendo? Então a nossa vida tem um caminho à nossa frente. Imagine que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de trevas, porque é mesmo. Nós estamos vivendo num mundo de trevas. Nós estamos vivendo no meio das trevas. E para a gente não errar o caminho, para a gente não sair do caminho, nós precisamos de uma luz. E qual é essa luz? Davi está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você é um crente que conhece a palavra, então você anda na luz, você sabe em que estrada você tem que andar, porque você tem luz na sua vida, aleluia, porque a palavra de Deus é lâmpada e luz para o nosso ser. Davi também ainda fala do Salmo 119, versículo 162, que a palavra de Deus é mais prazerosa do que o despojo. O que é o despojo? Deixa eu dizer o que é o despojo. O despojo é quando alguém foge e deixa coisas valiosas para trás.
Aí você vem e acha. Isso é um despojo. Alguém fugiu com medo, sei lá de quê, e deixou para trás coisas valiosas. Aí você entra ali, você chega ali, não vê dono, não vê ninguém por perto. Olha, deixaram isso aqui, é meu. Davi diz que a palavra de Deus, ela é mais prazerosa do que você encontrar um bem, né? Um bem valioso, um despojo. Olha o que ele diz no Salmo 162. Quem é que pode ler comigo? Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Aleluia. Está vendo aí a importância da palavra de Deus? A palavra de Deus, quando a gente encontra, aí então a gente fica alegre. Eu estava precisando desta palavra. Tem gente que vem na igreja dizendo assim: Deus, eu hoje quero uma palavra da tua parte. Deus, eu hoje quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra específica para a minha situação. Aí você senta aí e Deus começa a falar por meio da pregação da palavra. Quando você está escutando, você sente a presença de Deus. Você tem certeza que Deus está falando contigo, tratando do teu problema. Quando você levanta, você sai dizendo assim: o culto todinho Deus falou só comigo, foi só para mim, você sai feliz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos alegra, a palavra de Deus nos conforta. Por isso Davi diz: folgo com a palavra, com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Vai adiante, meu filho. Aí agora, sabendo da importância que tem a palavra, como Davi descobriu e nós aprendemos, por que nós vemos na igreja muitos crentes que se apagam? Pergunta para quem está do seu lado: tu está aceso ou está apagado? Tem muito crente apagado na igreja. Tem muito crente sem força, tem muito crente sem ânimo, tem muito crente com vontade de desistir, tem crente que está na igreja, mas já desistiu de ser crente. Esse está apagado. A lâmpada desse já acabou. Aí vem aquela pergunta: por que a lâmpada de alguns se apaga? Por que a lâmpada de alguns crentes se apagam? As lâmpadas de muitos têm se apagado por causa do desvio da palavra. Olha, irmãos, você viu a importância da palavra? Muitos crentes se apagam, por quê? Porque se desviam da palavra. Tem crente que não está desviado da igreja, mas está desviado da palavra. Tem um monte de igreja por aí, cheia de gente, mas tem até igreja que está desviada da palavra. E quem está lá está desviado também. A lâmpada desses está apagada diante de Deus. Porque não se pode se desviar da palavra. Se a palavra é luz e eu me desvio dela, eu vou para onde? A palavra é a luz. Se eu me desviar da luz, eu vou para onde? Para as trevas. Então a lâmpada de muitos se apagam, por quê? Por causa da palavra. Olha, eu estou aqui, vocês estão me vendo, e eu estou vendo vocês. Mas se de repente apagar todas as luzes, ninguém me vê, e nem eu vejo ninguém. Por quê? Porque há uma ausência de luz. Se desviar da luz, nós vamos parar nas trevas.
Então, olha aí por que muitos se apagam. Muitos se apagam porque se desviam da palavra. Nunca se desvie da palavra. Em Salmo 119, Davi está falando que a ira de Deus é sobre os que desviam-se dos seus mandamentos. A ira de Deus, a maldição de Deus, vai sobre aqueles que se desviam da sua palavra. Tem algum crente amaldiçoado? Tem. Qual? Aquele que se desvia da palavra. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a própria palavra. Quer ver? Salmo 119, versículo 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados. Complete aí. Que se desviam dos teus mandamentos. Vamos ler de novo, só para fixar. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Olha aí, presta atenção nisso. A ira de Deus vem sobre aqueles que se desviam dos mandamentos. E o que são os mandamentos? A palavra. Os mandamentos de Deus estão na palavra. Quem se desvia da palavra vai receber de Deus o quê? Repreensão, aspereza, porque quem se desvia é soberbo e ainda fica amaldiçoado. Não é o que está dizendo o texto, não? Está falando de amaldiçoado aí do texto, sim ou não? Amaldiçoados. Por quê? Porque a palavra de Deus é para a gente abraçar ela, é para a gente crer nela, é para a gente obedecer ela, é para a gente valorizar ela, não é para a gente rejeitar, não é para a gente se desviar, não é para a gente desobedecer, não é para a gente se revoltar, não é para a gente se rebelar. A palavra de Deus é para a gente abraçar, aleluia, é para a gente se alimentar, é para a gente comer, não é para a gente se desviar. Os crentes que estiverem apagados hoje em dia é porque não estão mais obedecendo a palavra, estão se desviando da palavra. Enquanto que a gente tem que se desviar é do mal. Nós temos que nos desviar é das trevas, nós temos que nos desviar é do mundo perdido, nós temos que nos desviar de Satanás, mas não nos desviar da palavra. Por que tem muito crente apagado? Porque estão desviados da palavra. Essa é a realidade. Pergunta para quem está do seu lado: ei, irmão, tu está firme ou está desviado da palavra? Vai, pergunta. Pergunta. Glória a Deus. Irmão, a gente precisa observar o quê? Não a vida do irmão, mas a nossa vida. Bota aí a mão no teu peito, bota a mão no teu peito, bota aí. Pergunte assim: eu estou desviado da palavra ou eu estou firme? Oh, Deus Santo de Israel, se você é um desses que está desviado da palavra, nessa noite tem reconciliação, glória a Deus. Nesta noite tem reparo, nesta noite pode refazer aliança, nesta noite tem arrependimento, nessa noite tem perdão, aleluia. Só se apaga o crente que se desvia da palavra, esse se apaga, glória a Deus. Olha no versículo 118, Davi diz: Deus pisa aos pés os que se desviam dos seus